Vamos falar um pouquinho sobre segurança pública, gente? A gente vai conversar agora com o delegado Fernando Sodré, chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Delegado que vai contar um pouco para a gente sobre o panorama da operação das forças de segurança que estão trabalhando coordenadas lá no estado. Exército, Polícia Militar, Polícia Civil, a Força Nacional de Segurança Pública, todo mundo junto ali para conseguir fazer com que as pessoas dentro e fora dos abrigos se sintam em situação de segurança. Até o momento, pelo menos 50 prisões relacionadas às chuvas, e o delegado Fernando Sodré vai trazer uma atualização para a gente desse cenário, desse panorama e também sobre as fake news. Delegado, super obrigado por conversar com a gente, uma boa tarde para você. Queria que você começasse com... São relatos de roubos, furtos, é a segurança dos abrigos que passaram a ter vídeo monitoramento. Qual o maior desafio para vocês agora? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Na verdade, nós passamos por vários desafios, né? O primeiro dos grandes desafios foi o socorro às vítimas. Nós trabalhamos intensamente, as forças de segurança do Estado, a Polícia Civil, a Brigada Militar, que é a nossa Polícia Militar, os bombeiros, a Defesa Civil, os voluntários, foram muitos também, que ajudaram, a Marinha, o Exército, a Força Aérea, todos irmanados no socorro às vítimas. Quer dizer, nós tivemos aí, considerando o início da tragédia climática, que começou no Vale do Taquari, que é uma região um tanto central aqui do estado, se estendeu pela região da Serra e região do Vale do Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, e depois a região central mesmo do estado, que seria Santa Maria e adjacências, ela migrou depois, vamos dizer assim, para a região metropolitana. E na região metropolitana, Porto Alegre, Esteio, Canoas e todas as cidades ali da volta, que ficaram algumas com grande inundada. Canoas, 61% da cidade ficou debaixo d'água. Então, isso exigiu mais de 70 mil pessoas de socorro, seja de barco, seja de aeronave, seja de todos os meios possíveis, e visando preservar as vidas. Num momento, vamos dizer, chamar de segundo momento, mas as coisas não são assim estanques, né? Continuamos com os salvamentos, mas começamos a migrar para uma área mais de controle social e segurança pública. Aí o segundo desafio foi manter o contenimento e o socorro e o acolhimento das vítimas. As vítimas foram acolhidas em diversos abrigos, as prefeituras e os órgãos do Estado estão debruçados sobre isso. Nós temos mais de 70, 80 mil pessoas abrigadas. Tem um abrigo, só Canoas, nós temos 26 mil pessoas em abrigos e 180 mil entre abrigados e desalojados, que são uma diferença. Os abrigados estão no abrigo e os desalojados são que saíram de casa. Esses vão para casa de amigos, casa de parentes, etc., o que causa uma preocupação dupla para o Estado e para o apoio a essas pessoas, porque muitas vezes são famílias com parcos recursos pessoais e que englobam e recebem outra família, por exemplo, para sustentar. Então, eles têm que fazer todo esse movimento pessoal, e isso tem que ser articulado e também apoiado pelo Estado, pelas forças da Defesa Civil e da Assistência Social. Sim. Na parte de segurança pública, nós estamos focados agora, sobre isso também na entrevista, mas muitas informações encontradas, frutos, inclusive, dessa inflação informacional que a gente tem, que vem pelas redes sociais, mostrando que está havendo saques, que estão havendo crimes. Não estão. Nós tivemos no primeiro dia realmente 2 saques, que são aqueles locais onde entra um monte de gente para subtrair objetos, em 2 lugares em Esteio, e alguns furtos, e está tudo sob controle. Nós temos 63 crimes até agora, oriundos das enchentes, no total. Desses, nós temos 43 furtos, um pouco mais de 43, 46 furtos, e o resto é crime de importunação sexual em abuso, 2 estupros de vulneráveis, crimes de menor forçado ou um descontrole social no Estado. Isso não é verdade. É até importante destacar isso, delegado. Para manter o controle e para continuar salvando as vítimas e fazendo o trabalho que a gente precisa fazer para manter a sociedade tranquila e segura. Sim, até é importante destacar isso, porque a gente via, ao longo da nossa programação, vários moradores entrevistados pelos nossos repórteres que estavam trazendo a seguinte situação:
as pessoas estão voltando para as casas alagadas, estão voltando para as áreas inundadas, por pessoas desse tipo de criminalidade nessas regiões. Para estas pessoas que estão arriscando as vidas para voltar para casa, para garantir que não vão ter o patrimônio saqueado por bandidos. Qual é o teu recado? O que você diria para essas pessoas? Eu diria para as pessoas que, lógico, a gente não pode obrigá-las a ficar em determinados lugares se elas acham que é mais prudente e adequado tomar outra medida. Mas a gente recomenda que as pessoas esperem a situação se estabilizar do ponto de vista da questão da inundação, da tragédia climática. As polícias, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, que é a nossa Brigada Militar, quanto a Polícia Federal, com os equipamentos que eles têm, estão fazendo patrulhas fluviais. Ontem mesmo a Polícia Civil recebeu 10 barcos de um Instituto Cultural Floresta, que é um instituto de apoio à segurança pública do Estado, uma entidade privada, nos alcançou 10 barcos. Nós vamos ampliar a nossa patrulha fluvial em mais 10 embarcações para que a gente consiga, nesses bairros da região metropolitana e além de ações das nossas delegacias operacionais, manter o controle e a segurança. A Brigada Militar, que é a Polícia Militar do Estado, está intensificamente também fazendo esse patrulhamento fluvial. Então, a gente pede para as pessoas que tenham calma. Esse sentimento é normal, a gente entende. As coisas, muitas vezes, de uma vida estão ali nas suas casas e gera uma insegurança, sem dúvida, esse afastamento da casa, que é normal, acho que um sentimento normal em todas as pessoas que estão fora das suas residências. Mas peço que elas tenham cuidado, que tenham calma, para que eles possam realmente voltar em segurança, para que a gente não tenha que, daqui a pouco, voltar a salvar de novo alguém, ou o imóvel também, não se sabe o estado desses imóveis, muitos deles, que foram muito invadidos pela água. Alguns podem estar em situação mais precária e pode gerar outros problemas. Então, nós pedimos às pessoas que tenham calma, as polícias estão trabalhando, estão atuando e nós não temos uma questão generalizada. A gente até sabe que há uma preocupação muito grande em alguns bairros, principalmente que vários bairros ficaram, das diversas cidades, no escuro. Em razão de que, por uma questão de segurança, tiveram que desligar muitos sistemas de energia elétrica. E isso gera uma sensação de insegurança normal. Tem bairros que são centralizados em Porto Alegre, como alguns bairros mais periféricos. Todos eles que estão muito inundados tiveram que ter a água desligada, a luz desligada. Isso gera uma certa escuridão e essa escuridão acaba deixando as pessoas inseguras, sem dúvida nenhuma. Mas o patrulhamento tem sido feito, as forças de segurança estão atentas a isso, acompanhando e mantendo o controle social para que nós superemos esse momento difícil, sem dúvida, mas que está com o maior empenho de todas as forças de segurança. Hoje, só na região metropolitana, nós temos mais de 5.700 policiais do Estado. Sim. Fora o apoio que nós temos recebido das outras forças, seja da Força Nacional de Segurança, seja das polícias militares dos outros estados, das polícias civis dos outros estados, o Instituto de Perícia. Nós estamos trabalhando full time, cortamos férias, cortamos licença, afastamentos de todo tipo, para que todos estejam focados nesse trabalho de segurança pública, de patrulhamento, de investigação criminal e de todo o trabalho de socorro que precisa ser feito para essas vítimas. Então, a gente pede que as pessoas tenham calma. Eu sei da angústia, não estou desmerecendo a angústia, a preocupação de ninguém. Não é uma preocupação de só menos importância, mas é importante que as pessoas voltem em segurança, com a mínima segurança para suas casas, para que elas possam realmente ficar em segurança sem correr riscos novamente de uma nova inundação ou até, quem sabe, de um imóvel ter algum problema estrutural mais grave. Delegado, vou trazer para a nossa conversa o Renan Fiuza, que vai fazer uma pergunta para ti também. Renan? Pois não. Tudo bem, doutor Fernando. Obrigado por estar conosco. Uma ótima tarde para o senhor e parabéns pelo trabalho e todos os esforços que estão sendo feitos nesse momento. A pergunta que eu tenho para o senhor é com relação a fake news. O senhor falou suporte de segurança e, sobretudo, também combater as fake news. Qual o apelo que o senhor faz para as pessoas que recebem algum tipo de informação, não checam as informações e repassam? Vamos só lembrar, essas pessoas também têm responsabilidade pelo conteúdo que propaga. Então, eu queria que o senhor dissesse para nós e trouxesse essas informações. Qual o impacto no trabalho de vocês dessa fake news ou dessas fake news e, sobretudo, qual seria a orientação para essas pessoas não propagarem notícias falsas? E que as pessoas
algumas delas, muitas delas, sem intenção de prejudicar, sem intenção de criar esse fenômeno, mas acabam criando indiretamente. Então, nós temos alguns fatores que são importantes a gente deixar claro. Primeiro, vamos falar dessas pessoas que propagam informação sem intenção de propagar informação falsa. Elas reproduzem informações que elas recebem, elas não checam a fonte, elas não têm a preocupação, que é normal a gente ter, as pessoas não trabalham com isso, mas não tem a preocupação de checar a fonte, elas simplesmente repassam aquele fato. Isso gera uma inflação informacional de informações não confirmadas que parecem sem conteúdo nem sem sentido, mas isso gera uma demanda imensa para os órgãos de segurança pública, porque você tem que ir checar. Você até sabe equipes, demandado órgãos de segurança, as pessoas se deslocam, seja aeronave, seja barco, seja todo tipo de informação para buscar, conferir se aquilo é verdadeiro ou não. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não é. Então, o repasse de informações sem critério. Exemplo, acontece um furto ou um roubo num local, numa residência, num lugar que está próximo à inundação, ou uma cidade que está recebendo pessoas que estão saindo da inundação, cidades próximas, por exemplo, que não estão sofrendo problema, mas que recebem um afluxo de gente grande. Aí um trabalho na área de comunicação diz assim, cuidado, as pessoas estão chegando, a gente está passando um perigo imenso, cuidem que está havendo furto, está havendo saque, mas não está havendo nada oficialmente, e aquele caso é um caso isolado. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas por isso e precisam perceber que eles têm que ter compromisso social com essas informações. A informação que eu passo hoje para uma pessoa qualquer, que eu acho que eu estou passando para os melhores amigos, eu estou passando para o grupo que eu tenho, ou para os que são meus influenciados, de alguma forma me seguem, eu tenho responsabilidade social sobre isso, as pessoas precisam perceber isso. Então, essa é a segunda questão. A terceira questão são aquelas pessoas que querem realmente oferir lucros com a tragédia. E nós temos vários que estão não só criando perfis falsos para receber dinheiro, como criando uma agitação falsa na internet para adquirir seguidores, porque os seus perfis são monetizados. Então, nós também temos que ter responsabilidade, e essas pessoas, tanto aquelas que fazem perfis falsos, como esses influencers que criam pânico, criar tumulto, o termo exato, faltou agora o termo exato de penal, toda a questão que envolve o salvamento, as pessoas mentindo sobre desvio de produtos que vão para a defesa social, que defesa civil, que a defesa civil não está entregando, que etc, criando com isso uma agitação na rede para criar problemas e para atrapalhar o serviço, seja de segurança, seja de defesa civil, buscando criar uma espuma, mas na verdade uma espuma que só serve para eles, porque atrai seguidores, que as pessoas ficam consternadas com aquilo e acham que realmente está acontecendo aquilo, e eles serão buscados por nós, sim, nós vamos investigar e vamos atrás de todos eles para responsabilizar criminalmente, não tenho dúvida disso. Nós já estamos com vários procedimentos em andamento, várias investigações em andamento, algumas derrubamos mais de 23 perfis, tiramos do ar, mas vamos além, vamos buscar as pessoas que estão realmente causando problema no serviço, na utilização do serviço público, que estão criando mentiras, espalhando mentiras e que vão atrapalhar, estão atrapalhando não só o trabalho da segurança pública, mas especialmente o socorro e o atendimento dessas vítimas. A questão dos abrigos é outra preocupação que nós temos, que também está sendo inflacionado por isso. Ou seja, o abrigo, nós temos um abrigo que são 7 mil pessoas. É lógico que essas pessoas estão fragilizadas num ambiente de tensão, pelo espaço reduzido, pela situação emocional que elas se encontram. Então, nós estamos tomando todas as medidas para que o Estado, as forças de segurança, para que as pessoas se sintam seguras nesse abrigo. Aí tem uma briga, como aconteceu aqui em Canoas, em São Leopoldo, uma briga dentro do abrigo. Aí alguém posta aquilo dizendo que é briga de facção criminosa, que eles estão... E não é verdade. Então, volto a pedir às pessoas em geral, a maioria de boa fé, preocupadas em cobrar dos órgãos de segurança, que não tem problema nenhum, nós estamos aqui para isso, cobrar de nós atuação, etc., que chequem a fonte, que se preocupem, que não difundam. Temos até 2 fenômenos interessantes. Teve no início muita gente pedindo socorro pelas redes sociais, e nós difundimos isso para todas as nossas equipes e fomos checar, e muitas pessoas foram salvas em razão desse movimento. Quer dizer, tem um lado muito bom também das redes. Agora,
Isso é a parte responsável das redes. Nós temos que coibir e limitar a parte, não vou dizer irresponsável de todos, mas a parte que algumas fazem sem cuidado e uns poucos inescrupulosos, infelizmente, por questões realmente de irresponsabilidade mesmo. Delegado... No Rio Grande do Sul, mas nós vamos superar com toda certeza. Gente, vocês estão ouvindo o delegado? Tentei até interromper ele aqui algumas vezes. O delegado está falando bastante, obviamente, porque ele está muito preocupado em explicar para as pessoas sobre o que está sendo feito em relação à questão da segurança pública. Mas vou te pedir, delegado, para você dar respostas mais curtas para a gente conseguir colocar outras pessoas nessa conversa. Inclusive sobre isso, eu queria chamar para participar aqui com a gente o nosso âncora, Leandro Magalhães, enviado especial lá para o Rio Grande do Sul, que estava em Matias Velho, um dos bairros mais afetados por essas cheias, um dos bairros mais perigosos da cidade de Canoas, que está totalmente escuro e agora chega em São Leopoldo e está conversando com vários moradores que estão relatando para ele essa sensação de insegurança. Então, Leandro, queria te colocar à disposição aqui o... Oi, Pedro. Boa tarde para você, boa tarde a todos, boa tarde também ao delegado Fernando. Delegado, eu estou aqui em São Leopoldo, como o Pedro falou agora há pouco, logo no centro. Essa rua que a gente observa aqui está totalmente alagada. Lá atrás há um carro que está inundado, parcialmente aí, praticamente inundado. Essa área que eu estou aqui não é uma área em que a água não está tão profunda, não está raso, mas lá atrás, bem perto também, depois da prefeitura, lá em Campina, que é um outro bairro aqui de São Leopoldo, a situação está caótica. E eu chegando aqui, as pessoas estão tentando tirar os móveis, tentando salvar o que ainda restou, se é que ainda restou. E, delegado, o que eu mais escuto da população aqui de São Leopoldo é a questão da insegurança. Chamou a atenção a gente segurança, porque a cidade está praticamente fantasma, abandonada, porque não há pessoas praticamente nas casas, as pessoas que estão nas casas estão porque não querem sair com medo de furto. E eu escutei agora relatos de vários moradores daqui afirmando que um grupo de moradores se riam. Eu consegui testemunhar o esforço de várias instituições, de órgãos públicos, para poder tentar amenizar a situação, porque é uma tragédia imensa aqui no Rio Grande do Sul. Conversei, por sinal, até ontem, anteontem, com o ministro da Defesa, o Zé Múcio Monteiro. Os moradores estão falando dessa insegurança e que há assaltos, furtos durante a noite, sobretudo, porque não há energia elétrica. Ele até disse que iria aumentar, ia reforçar o número de militares aqui na cidade. Eu pergunto ao senhor, delegado, a gente sabe do esforço das instituições, a gente sabe do momento do esforço das instituições, mas a gente sente que falta ainda o pessoal, o número efetivo. Se o senhor pudesse passar para a gente se há grupos de policiais civis circulando nessas regiões aqui, em quais regiões? E, sobretudo, com o pessoal que está vindo do interior, que está vindo do interior se apresentando dadas, não estão pela tragédia, pelo trabalho normal. Então, nós deslocamos, diminuímos essas equipes do interior, trazendo para o litoral. Estamos recebendo pela Polícia Civil, a mesma coisa, a Brigada Militar, policiais de outros vindo do Distrito Federal e outros estados que estão vindo nos ajudar. Nós reforçamos, tiramos o pessoal da atividade meio, de atividade administrativa, prática. Nós temos uma questão logística gigantesca que tem que ser articulada. Nós precisamos também que isso funcione para que a gente possa ter as nossas equipes no terreno civil, e estamos com nossas operações, no caso da Polícia Civil e também da Polícia Militar, mas da Polícia Civil particularmente, todas as noites em Porto Alegre, na região metropolitana, que a gente chama de Operação Noites Seguras. Trânsito das nossas viaturas a noite toda, equipes trabalhando para melhorar a situação de segurança. É lógico que eu entendo perfeitamente a preocupação das pessoas. Eu gosto de dar um dado aqui. Nós disponibilizamos logo no início da tragédia, ampliamos o nosso acesso à nossa delegacia online, que é uma delegacia onde as pessoas têm condição de fazer registro de qualquer tipo de ocorrência pelo celular, pelo smartphone ou por um computador. Muita gente sem luz, obviamente, mas muita gente procurando formas de carregar os seus equipamentos. Aqueles que saíram das áreas inundadas estão com isso operando e podem registrar esses fatos. Nós tivemos um aumento expressivo de 2.000%, por exemplo, no registro de desaparecidos, tá? Quando começou a tragédia até agora. De um dia para o outro aumentou 2.000% e nós temos aumento disso.
nós não tivemos um aumento proporcional das ocorrências de furto e roubo, etc. Então, o que nos preocupa, a nossa percepção em relação aos fatos, nós estamos achando que não está acontecendo crimes, deixa eu deixar bem claro isso. Nós estamos preocupados fora da residência ou na residência isolado, a percepção que a pessoa tem de uma insegurança mesmo muito grande. Só que isso não está se refletindo nos números, e a gente tem acompanhado e feito prisões de todos os fatos que aparecem ou que surgem informações. Ontem mesmo prendemos um rapaz que estava dentro da água alagada com um barco, uma patrulha fluvial dessas. A brigada, a mesma coisa. O batalhão de operações especiais tem ido para esses lugares alagados logo em seguida. Então nós tivemos saques no primeiro dia, é verdade, mas depois nós tivemos eventualmente furtos e pouquíssimos roubos, e o que ocorreu foram registrados, nós estamos investigando, e eventualmente aqueles que ocorreram, que a polícia estava próxima, foram presos em flagrante. Lógico que é uma tragédia monumental. Quem está aqui no Rio Grande do Sul, quem não está não consegue perceber a dimensão, mas quem está consegue. A quantidade de áreas alagadas, a quantidade de áreas inacessíveis, conseguir aí trazer a segurança para as pessoas e manter a segurança. Mas nós insistimos, informem as polícias, comuniquem que nós estamos atendendo todas as demandas que são pedidas, tanto nós quanto a Polícia Militar. Só para a gente concluir, delegado, então, qual é o balanço agora de presos? Quantos presos ao todo? Vocês relacionados às chuvas? Até agora, referente às enchentes, nós temos 63 presos, 3 no total da segurança, tá? Polícia Civil e Polícia Militar. 23 presos pela Polícia Civil, 41 presos, são 64 presos até agora, e 41 pela Polícia Militar, tá? Esse número é dinâmico, né? Ele vai mudando de tempos em tempos. Mas é em torno disso. Esse tem a ver com a questão dos alagamentos. Temos outras prisões do Estado, outras prisões nas regiões, mas por outros motivos que não necessariamente estão envolvidos com a questão da tragédia climática. Maravilha. Delegado Fernando Sodré, muito obrigado por ter conversado com a gente aqui, por ter trazido um pouco do panorama de segurança, atualizando o número 64 pessoas presas em relação às chuvas, às cheias, às enchentes no Rio Grande do Sul. 23 perfis derrubados por fake news, por barcos para patrulha fluvial. Delegado, um bom trabalho para o senhor. Obrigado pelo teu tempo. Boa tarde aí, hein? Obrigado, Duran. Boa tarde a todos aí. Valeu.